A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 5, onde ele diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ontem nós falamos de 10, um só Deus, um só mediador, um só Senhor, um só batismo. Hoje eu quero focalizar nessa frase, uma só. E começando com Efésios 4, verso 5, vemos aqui uma só fé. A fé é uma só, porque Deus é um só. Então, sua fé verdadeira vai ser no Deus verdadeiro, nesse um só Deus, nesse um só Senhor e nesse um só batismo. Essa é a fé verdadeira. Portanto, uma só fé. Ainda que nós podemos ter graus diferentes de fé, uns têm mais fé, outros não têm fé, outros têm pouca fé, outros têm muita fé, a fé é uma só fé. E a fé verdadeira, uma só, é no Filho amado de Deus, em Jesus Cristo. Uma só fé. Efésios 4:4, lemos: há um só corpo, um só espírito, onde falamos de um só, como também fosse chamado em uma só esperança. Se há uma só fé, há uma só esperança, a esperança da vida eterna com Deus. Uma só fé, uma só esperança. E que nós possamos ter essa esperança de vida eterna. E a esperança de vida eterna está em Cristo Jesus. Cristo, esperança da glória, diz o texto de Colossenses 1:27. Romanos, capítulo 5, verso 18, lemos: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo. Uma só ofensa. Qual ofensa? A de Adão. Com uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Mas agora também um só ato de justiça, e falamos de um só justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Uma só fé, uma só esperança, uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens. Já que foi uma só ofensa que veio o juízo, também uma só oblação pelos pecados tirou o pecado dos homens. Hebreus capítulo 10, versículo de número 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Se foi uma só ofensa que entrou no mundo, uma só oblação. Então aqui temos uma só fé, uma só esperança, uma só ofensa, uma só oblação. Vamos para Marcos capítulo 10, versículo de número 8. Marcos 10, 8, quando perguntaram a Jesus acerca do divórcio, Jesus disse: e serão os dois uma só carne. Aqui está falando do casamento. Quando casam, se tornam uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. A união do casal torna uma só carne. Uma só fé, uma só esperança, uma só ofensa, uma só oblação, uma só carne. Também lemos na Bíblia acerca de uma só família. 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas, 23, versículo de número 11. E Jaate era chefe, e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Também há uma só família, a família de Deus. Então temos uma só fé,
uma só esperança, uma só ofensa, uma só oblação, uma só carne, uma só família. Números, capítulo de número 35, versículo de número 30, falando da lei de Moisés. Olha só, Números 35, verso de número 30, lemos assim: todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que não morra. Uma só testemunha. Era necessário 2 testemunhas, não uma só testemunha. Então temos uma só fé, uma só esperança, uma só ofensa, uma só oblação, uma só carne, uma só família, uma só testemunha. Livro de Josué, capítulo de número 23, versículo de número 14. Josué 23, 14, lemos assim: e eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que vos falou de vós o Senhor, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. As palavras de Deus são fiéis e não cai por terra uma só palavra. Uma só fé, uma só esperança, uma só ofensa, uma só oblação, uma só carne, uma só família, uma só testemunha, uma só palavra. Livro de 1 Reis, capítulo de número 2. 1 Reis, capítulo 2, versículo de número 16. 1 Reis 2,16, lemos assim: assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse: fala. Aí, ó, uma só petição te faço, uma só petição. E para terminar, há mais uma só, mas vamos ficar apenas com 10. Para terminar, Gênesis capítulo 27, versículo de número 38. Gênesis 27, verso 38, diz assim: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Uma só bênção, era o que Esaú queria, uma só bênção. 10, uma só na Bíblia. Uma só fé, uma só esperança, uma só ofensa, uma só oblação, uma só carne, uma só família, uma só testemunha, uma só palavra, uma só petição, uma só bênção. Que Deus se abençoe em Cristo Jesus e acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 235 pastas com 6.700 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.